já vi que Nereida tá aí ao vivo. Camila, muito bem, Miloca. Clica nessa setinha aí para ir convidando as pessoas. Boa noite, gente. Então, o pessoal ainda tá entrando. Vou começar a entrar aí para poder fazer o convite. Convite mais do que especial. Hoje eu vou falar com Nereida Lima. Ela que é assim, para mim, uma das pessoas mais encantadoras que eu conheci no ano de 2019. Ela deu uma virada na vida dela e tenho certeza que com esse bate-papo ela vai dar uma virada na vida de cada um de vocês que nos assistir. Porque ela começou com a formação de barra de access, mas ela realmente construiu uma verdadeira, eu diria que um alicerce nessa neurolinguística, nessa percepção de como transformar as coisas na vida dela e na vida de todo mundo que passa por ela. Então vai ser um grato prazer que a gente vai falar do tema Gire Sua Chave, novas perspectivas para o segundo semestre, que a ideia é justamente falar de esperança, falar das coisas positivas que nos aguardam para o novo semestre, se a gente acreditar nisso. Estou esperando chegar mais gente para fazer o convite. A nossa Pro, que está aí nos escutando, já está aí online. Bora, Mila, clica aí na setinha para convidar esse pessoal. O pessoal ainda não entrou. Nossa Pro está lá do outro lado. Manda a setinha aí, deixa eu enviar a setinha aqui convidando todo mundo. Bom, vou começar. Oh, muito bem, Ana Luísa. Legal, Aninha, que você está por aí. Maria José. Nereida, que alegria falar com você. Eu não quis nem falar de sua trajetória para não dar o spoiler, porque eu acho que já faz parte de falar dessa guinada, né? De uma pessoa que teve uma fibromialgia e que de repente foi se transformando e reinventando. E hoje, eu não quis dizer, mas eu não aguento, é quase uma bruxinha. Só falta a vassoura para Eu já me convenci disso. Boa noite. Bastante hoje para que esse pessoal que está nos assistindo dê essa virada na chave, sabe? Porque eu sei que o que a gente... Oi, Amanda! O que a gente está precisando é virar essa chave, é começar esse segundo semestre assim, não importa o que está acontecendo no mundo, mas cada um de nós, com essas suas palavras, com essa sua energia, vai chegar chegando no segundo semestre. Então, vou calar minha boquinha para você se apresentar, para você falar por que é tão importante ouvir o que você tem que nos dizer hoje. Boa noite. É um prazer. Me escuta direito? Estou escutando muito bem. Escuta. Primeiro agradecer, né, a você pelo convite, a todos que estão aqui com a gente. É um prazer grande. No que eu percebo a importância desse momento. Como você mesmo disse, eu vim de uma história de superação. Então, mais do que ninguém, eu sei o quanto, se a gente acreditar, a gente pode girar a chave de todos os nossos processos mais difíceis, doídos, como do momento, né? A gente fala em girar a chave, e o que seria mesmo girar a chave? Seria perceber como a gente está se conectando. Eu sou Nereida. Hoje estou facilitadora e practitioner de barras de access. Já fui gestora de escola, tenho na minha graduação inicial a economia, tenho pedagogia também. São infinitas possibilidades. E o que é que eu percebo que é girar a chave? Girar a chave seria a gente não comprar um prato pronto, né? De pensamentos, sentimentos e emoções
que muitas vezes a gente compra de outras pessoas ou das nossas próprias caixas que vamos acumulando durante toda a nossa vida, desde lá da nossa infância, daquilo que a gente aprendeu com os nossos pais, com os irmãos, com tios. E aí a gente vai acumulando pensamentos, sentimentos e emoções. E esses pensamentos, sentimentos e emoções, eles giram em ciclos sinápticos e tudo que a gente escolhe para a nossa vida tem base naquilo que a gente aprendeu e a gente, de fato, não é aquilo que a gente vivenciou, mas aquilo que a gente interpretou do que vivenciou, né? E vamos perceber que nesse momento todos os gatilhos estão acionados dentro da gente. Tudo que a gente aprendeu de limitação, de padrão, de medo, nesse momento a gente está sendo acionado a isso. Até porque existem sons tocando, né? Diversas rádios tocando. E dentro dessas rádios, aquela que a gente aprendeu lá na infância, interpretou lá na infância, é que a gente vai sintonizar. Então, se na infância a gente interpretou muitos fatos com base em medos, nesse momento o nosso medo vai sintonizar com o medo de todas as pessoas e de fato com aquilo que nesse momento está sendo muito forte, está sendo desafiante. A gente está aprendendo cada dia mais a trocar o desafio e o problema por situações interessantes, que é isso que o Access propõe para a gente. O que é o Access? É um acesso à consciência. Então, a partir de então, a gente vai acessar nossa consciência sem julgamentos de nada. A gente está aqui, realmente toda essa situação está acontecendo. E como a gente vai poder girar a chave diante disso? Qual é a mágica que de fato a gente pode perceber nisso? E aí, Nereida, que você pediu para me apresentar, é aquela pessoa que desde a infância vem sendo convidada a girar todas as chaves da vida. Se eu julgasse isso, Vitória, eu não teria um encontro lindo com uma pessoa tão admirável como eu percebo que você é, né? Se eu não recebesse todos os presentes que a vida me trouxe em termos de desafios, eu estaria lá ainda na cama, acreditando nos interessantes pontos de vista de todas as pessoas de que a minha doença não teria cura. E recentemente eu participei de um Zoom sobre interessante ponto de vista e eu abri o áudio para dizer exato isso. Interessante ponto de vista para mim é ter estado 3 anos e 8 meses num processo severo de fibromialgia e não ter escutado de que eu não me levantaria mais da cama. Se eu me levantasse, eu desse graças a Deus, porque eu estava viva. Se eu não me levantasse, eu desse graças a Deus também, porque eu estava viva. E aí eu vou comparar esse momento com o que a gente está vivendo. Está sendo dito para a gente o tempo inteiro que a gente não tem perspectivas, que a gente, o que tem a fazer é viver em crise, viver em doença e viver em morte. Não é que eu não tenha consciência de que as pessoas estão adoecendo e que elas estão morrendo e que eu sou solidária a tudo isso. Não é desse lugar. Mas eu estou num lugar de gratidão. Você está podendo estar no seu espaço tranquila, eu estou podendo estar no meu espaço tranquila, a gente está podendo se reunir para contribuir com outras pessoas. Então, primeiro, eu sou grata por isso. Segundo, se existem pessoas que estão tendo a oportunidade de estar nesse espaço, elas estão sendo convidadas, de fato, a contribuir com o mundo. E aí eu diria às pessoas que estão assistindo a gente, o que você precisa perceber sobre contribuir com o mundo, que vai fazer com que você esteja nesse lugar agora, que a gente está, de gratidão, de tranquilidade. A gente sobressai? Sim! Tem dias que são mais fortes, que são mais desafiantes, que são cheios de interessantes pontos de vista,
Mas no Access a gente aprende a parar de rodar em sentimento, em emoção, em pensamento e fazer perguntas, né? Como esse momento pode melhorar para mim, para outras pessoas no mundo? Como eu posso ser a contribuição no mundo agora, né? E cada um olhar para dentro de si vai poder contribuir com alguma coisa no mundo. E vai poder ser contribuição com você também, né? E aí eu digo assim, o que é que você ainda não percebeu sobre isso? O que é que você poderia estar escolhendo agora? Que poderia fazer com que todo esse momento fosse diferente? Qual é a mágica em tudo isso? E aí eu vou trazer algumas experiências. Eu me conectei com sonhos antigos, tá? Estava há algum tempo escolhendo fazer um curso de constelação familiar, mas isso não saía da ideia, né? E quem está escutando a gente? Qual é aquele sonho esquecido lá? Que esse é o momento, essa é a hora para que esse sonho seja resgatado. Para que ele deixe de ser aquela ideia no papel, aquelas metas que a gente coloca todo ano. E quando a gente chega no final do ano, a gente vai olhar lá e a gente não realizou quase nada daquilo. Como seria agora esse sonho acontecer? Deixar de ser uma ideia e ser uma possibilidade. Eu fui entrar em contato com os meus sonhos, que eu não entrava em contato há algum tempo, e me permiti receber eles. E eu posso dizer que foi mágica, sabe? Porque surgiu assim, então eu estava passando o dedo lá no Instagram, facilidade, alegria e glória. Na maioria das vezes foi eu passando o dedo lá no Instagram, aí eu vi um anúncio, uma oportunidade maravilhosa, mas eu estava aberta a receber. E eu diria às pessoas que estão escutando a gente, o quanto elas podem, neste momento, se abrirem a receber tudo aquilo que elas lutaram tanto. A gente luta para alcançar coisas e acaba que a gente não alcança porque a gente fica só na luta. Quando a gente baixa as barreiras da gente, eu sou a permissão de receber aquilo que eu escolho. Eu escolho isso. A forma como eu vou receber, ela não me interessa, porque sai do nosso controle. Não é não. Eu queria chamar a atenção do pessoal que está aí, né, para duas coisas importantes. Uma, que eles convidem outras pessoas para nos assistir, porque esse tema, a gente ainda tem 45 minutos de live, a gente pode ajudar muitas pessoas com esse tema. Segundo, dizer que esse horário que tem muita concorrência de live, quanto mais vocês clicarem no coraçãozinho, mais faz com que essa nossa live tenha visibilidade, mais a gente possa contribuir com outras pessoas. E outra coisa que eu queria também, porque eu estou quase sem interromper, eu fico tão fascinada que eu estou... Não, mas eu vou deixar você à vontade. Mas assim, eu queria dizer a essas pessoas que palavras que você vai usar, que eu vejo que você usa com muita frequência e que realmente são palavras-chave nessa transformação, que é ser contribuição, que é baixar as barreiras, sair do controle, que mais é possível, fazer perguntas. Então, não sei se quem nos ouviu desde o início está prestando atenção que essa fala é uma mudança de padrão. Não se fala mais hoje eu tenho um problema, né? A gente fala hoje eu tenho um desafio, quais as possibilidades, enfim, que a gente mude essa nossa linguagem, porque essa linguagem que puxa para trás impede da gente enxergar as infinitas possibilidades que existem. Então, quem chegou agora, só fazendo esse resumo, a Nereida vai nos falar dessa virada de chave, vai nos falar de como a gente, através dessas ferramentas do Access e mais um monte de instrumentos que ela colocou na vida dela, a gente pode mudar desde a nossa fala,
até a nossa aparência, até a concretização de tudo aquilo que a gente deseja e que vai ficando lá embaixo. E aí acabou o semestre, daqui a pouco chega no Natal. Sim, mas é aquilo que eu queria ter feito, que eu programei em 2019, 18, 17. Tá aí porque achou que era um problema e esqueceu que pode ser uma possibilidade. Então, vamos ficar caladinha para você falar. Fique à vontade para o momento que você quiser interagir, tá? Tudo que você trouxe é de alguma forma. Entrou uma pessoa aí, minha tia Lia. Tia Lia, essa live é para você, viu? Você viu? Oi, tia Lia! Eu falei com você já falei para você de Nereida, já dei o telefone dela e já falei de Nereida, de você para Nereida e o Oi, já falou sim. Tia Lia, seja bem-vinda. Para assistir, Luiz Antônio também. Sim, vamos lá. E minha tia Safira tinha que estar ouvindo também, não está, mas tudo bem. Tudo que você está trazendo aí é uma reprogramação mental e também uma reprogramação neurolinguística. A gente também é aquilo que a gente fala. Então, se eu estou o tempo inteiro falando em dor, em falta de perspectiva, em crise, é aquilo que meu cérebro vai aprender. Ele não aprende outra coisa. O que eu falo, meu cérebro aprende. Então, tudo que a gente trouxe aqui, e aí você tocou em baixar as barreiras. Baixar as barreiras tá muito forte, tá muito intenso. Ao invés de eu lutar contra aquilo, ou eu me entregar diante daquilo, eu apenas sereno e me pergunto como isso pode melhorar. Como eu posso resolver isso aqui, né? Por que das perguntas, Vitória? Porque a pergunta, ela na realidade, ela desafia o nosso sistema de crenças, de padrões limitantes, dos julgamentos, aquilo que eu falei no início, que a gente aprende lá na infância. A gente não aprende de fato, é aquilo que a gente vivenciou. Eu vou dar um exemplo que é o meu exemplo clássico. Então, a gente está lá, o dinheiro está ali exposto, e a criança vai botar a mão no dinheiro, e a mãe diz, tira a mão do dinheiro, que o dinheiro é sujo. E aí a pessoa vai crescendo, tendo a ideia de que o dinheiro é sujo e ela vai tendo problemas financeiros porque ela aprendeu sobre aquilo que é sujo. Não é que a mãe quisesse que ela tivesse problemas financeiros, mas a interpretação sobre o dinheiro para ela faz com que hoje na vida adulta ela tenha problemas. Tem adultos conversando e eu chego enquanto criança e os adultos dizem, sai daqui que essa conversa não é conversa de criança. E aí eu começo a me sentir, enquanto adulto, desconfortável nos espaços, porque eu ouvi na infância de que ali não era espaço para mim, então não existe espaço para mim. Então, eu diria às pessoas que elas se convidem a perceber onde elas estão sintonizando com medo, onde elas estão sintonizando com falta de perspectivas, onde elas estão sintonizando que a única possibilidade de hoje é doença e morte, né? Sim, existem muitas pessoas morrendo, existem muitas pessoas adoecendo, mas existem crianças nascendo, existem pessoas se recuperando. E como seria se todos nós fôssemos essas pessoas que escolhessem nesse momento a recuperação, a saúde perfeita? Se as portas estão se fechando em alguns espaços, como seria a gente perceber outras portas? Quais as possibilidades que eu não estou percebendo e eu não estou enxergando? Recente, eu vou dar dois exemplos. Recente eu fiz 2 lives com 2 pessoas que eu nem conhecia. Uhum. E como seria a gente estar aberto a parcerias com pessoas não conhecidas? Uhum. Sabe por que na maioria das vezes a gente não está aberto? Porque lá na infância a gente escutou uma frasezinha assim, não fale com estranhos. Não fale com estranhos, que os estranhos são perigosos. E aí, a gente aprendeu isso. E hoje, a gente não se permite fazer parcerias com pessoas que a gente não conhece.
É claro que eu não estou convidando as pessoas a fazerem insanidades, mas a estarem abertas. O se abrir a receber, e aí eu vou dizer que o receber é a nossa maior capacidade, só que a gente não é ensinado a receber. Nosso receber é todo cheio de bloqueios, é todo cheio de crenças e padrões limitantes. É todo cheio de sistemas que a gente foi aprendendo, que a gente foi escutando. Recentemente, e aí é também não julgar, porque o julgamento, eu vou trazer um exemplo que é clássico, que não é meu, é de um dos facilitadores, do coordenador do Access no Brasil, que é o Maurício Rondelli. E ele fala da experiência de uma das alunas, né? E ela pegava a estrada todo dia, e num desses dias que ela estava retornando, o carro furou o pneu num trecho da estrada extremamente deserto e escuro. E ao invés de ela ir para sentimento, pensamento e emoção, ela foi para as perguntas do Axis, para desafiar o sentimento de crença dela, de ela concluir que ali a única possibilidade era ser assaltada. Ela falou, sim, o que mais é possível aqui, ok, eu estou tendo a consciência de que eu furei o pneu numa rua deserta, porque ter consciência leva a gente a um lugar de leveza. Eu parei o carro numa rua deserta, o pneu furou, é deserto, é escuro, mas o que mais é possível aqui? O que sobre isso eu não estou percebendo? Qual a mágica neste momento eu posso receber? E aí ela parou, depois de um certo tempo de ela nas perguntas, parou o cara que também sintonizou com a rádio de vibração dela. Porque se ela entrasse na vibração do medo, que ela ia sintonizar era justamente aquela pessoa que iria assaltar, que iria fazer uma perversidade com ela. Ela não escolheu vibrar naquilo. Ela escolheu vibrar em o que mais é possível aqui? Qual a mágica? Qual a mágica? E aí apareceu um cara e trocou o pneu para ela, deu toda a assistência e tudo mais. E depois de um certo tempo, eles começaram uma amizade. Hoje ela está namorando com essa pessoa, que é uma pessoa super bem sucedida, diz que um bonitão. E aí, nesse momento agora, de pandemia, de isolamento social, onde as pessoas estão vibrando em crise, em doenças, qual a mágica a gente poderia perceber? Qual a, né? Eu falei para você que as portas físicas do espaço reconectar tiveram que fechar em função do isolamento social. E eu vou te dizer que a porta física fechada abriu uma imensa porta virtual, onde eu tenho atendido mais do que eu atendia com a porta física aberta, né? E o que eu poderia não estar percebendo se eu não escolhesse estar aberta. E eu diria assim, você se desempregou, legal. Qual a mágica aqui? Aquele emprego era bom, mas qual o emprego melhor que eu posso ter? O que sobre minha potencialidade eu ainda não tinha percebido? Então, como você trabalha muito com fisioterapeutas, né? Alguns não estão mais com aquele posto de trabalho. E qual potencial ele poderia perceber sobre ele? Né? Qual tipo de atendimento que ele ainda não tinha escolhido fazer, que agora ele pode fazer, que vai levar ele para um lugar de extrema prosperidade? Como ele receber mais nesse momento? Aham. É muito interessante, Nereida, porque a gente vê que é o momento de se reinventar. Muitas pessoas que estavam insatisfeitas com a vida estão tendo a possibilidade de mudar de profissão, de fazer assim, aquelas pessoas que tinham habilidade com culinária, com artesanato, com rede social, e que não estão tendo a oportunidade de trabalhar naquilo que estavam ali certinho, e que estão criando, ousando, que eu fico assim fascinada. Então, assim, é só a perspectiva que a pessoa dá. Então, de repente, você pega duas pessoas, ambas desempregadas.
Um sim. ali, minha vida acabou, eu estou desempregada, tá tudo errado. O outro diz assim, o que é que eu vou fazer de diferente? Quais as minhas infinitas possibilidades nesse momento? Possibilidades. E explora as possibilidades e se transforma. Eu acho que em relação à saúde também, tem pessoas que estão aí, eu não posso sair, eu não posso fazer nada, eu vou ficar dentro de casa, ninguém pode entrar, e entra numa bolha de medo, e esse medo faz com que essa pessoa adoeça até sem sair de casa. Já outras Sim. pessoas estão, eu estou enfrentando o meu medo, eu vou me proteger toda, eu vou cuidar de tudo que eu preciso cuidar e vou fazer, e está fazendo acontecer também, porque não existe o certo e não existe o errado. O que eu tenho aprendido todos os dias é que não existe certo, não existe errado, existe o que está bom para você, mas que se você Sim. não muda a sua perspectiva e você fica acreditando nas crenças que botaram na sua cabeça, ou as crenças que o noticiário passa, ou porque assim, o noticiário, eu fui hoje olhar a estatística de morte é menor do que a morte por assassinato e acidente de carro. Então a gente já está tão acostumado ao assassinato e acidente de carro e pessoas que morrem na porta do hospital porque não tem assistência e morreu lá por parada cardiorrespiratória. Isso sempre aconteceu. Nossa estatística não está maior. Mas Uhum. como a imprensa valoriza muito isso, as pessoas às vezes esquecem de enxergar as perspectivas, enxergar Sim. as possibilidades, né? E eu queria Oi. voltamos. Aí eu Voltou? queria isso aqui, falar dos relacionamentos também. Quantas pessoas estão em relacionamentos infelizes porque acredita que o relacionamento não é uma coisa boa, né? Então, só para a gente alinhar assim, falar dessas saúde, dinheiro, relacionamento, trabalho. Vamos lá. Então, deixa eu ficar quietinha de novo. Era só para lembrar as Tá. pessoas. Carminha. Ah, Vamos perguntou. começar, então, pelo dinheiro. E como você buscar uma fonte diferente nesse momento. Você trouxe exemplos de pessoas que estavam insatisfeitas e que elas entraram em contato com o seu potencial. Se dinheiro não fosse o problema, o que você escolheria agora para a sua vida? O que você escolheria fazer? O dinheiro, ele tem uma vibração da alegria, da satisfação. Então ele vem, tem uma coisa no Axis que eu acho linda, que diz assim: vamos perceber o dinheiro como um convidado. Se você vem, se você é convidado para uma festa ou para uma casa, e quando você chega, você é muito bem recebido, né? Todos ficam felizes e alegres com a sua chegada. As pessoas usam a sua chegada para produzir mais alegria, mais ideias, mais projetos. E quando você sai, você é muito bem recebido também na saída, você sente vontade de retornar, Aham. porque ali teve alegria, ali teve propósito. Mas se você é convidado a uma casa, a uma festa onde você não é bem recebido, onde existe uma energia de muita raiva, de muita preocupação, sabe? E quando você sai, há muito medo porque você saiu, você não escolhe voltar ali porque se torna pesado para você. Porque com dinheiro é o mesmo, né? Uhum. Vem
ensina a gente o significado que ele tem da alegria, né? De ser mais produção, de com aquilo a gente fazer bem a nós e a nossa família, a outras pessoas. E que a gente não tenha muito medo se a gente vai ter ou não vai ter. Uma das coisas tremendas que eu aprendi no Axis, primeiro, chegava todo final do mês, antes de Axis, eu tinha medo das minhas contas não dar. Não dá. Isso acabou com o Axis. E quando acabou esse sentimento relacionado ao dinheiro, ele veio de uma forma. A minha vida mudou assim, em 30 dias. Financeiramente, a minha vida mudou 30 dias depois do Axis, né? Porque não era que eu não produzisse, eu produzia muito e sempre entrou muito dinheiro, mas eu também tinha muitos gastos, tipo, os cachorros adoeciam do nada e os gastos eram tremendos. Por quê? Porque do mesmo jeito que o dinheiro entrava com facilidade, ele saía com muita facilidade. Porque ele não era bem recebido, eu sempre tinha muito medo de não ter ele, né? Uma crença da infância. Então, eu diria às pessoas o que elas precisavam perceber sobre a relação delas com o dinheiro. Se elas estão recebendo o dinheiro de um lugar de alegria, porque o dinheiro tem a vibração da alegria, tá? Porque quem está assistindo, Heitor, essa coisa mais linda meu aluno menino de menino, tá ele e Mila. Esse já vai crescer com prosperidade, entendendo essas coisas todas, porque desde o início ele já está com foco, né, Heitorzinho? Te ama você. Sim. Com relação a relacionamentos, a gente, eu e Cláudia, a gente tem 18 anos de casado, né? 18 anos esse ano. Então, até determinado momento da vida, foi tudo rosas. Só que a partir do momento, a rotina vai tomando conta, né? E a gente já viveu, assim, muitas crises. E o Axis trouxe pra gente a possibilidade de perceber o que estava dentro da relação da gente que não era nosso. Quais os pontos de vista eram pontos de vista de pessoas da nossa família. Quais os pontos de vista eram coisas de que a gente vivia até muito bem, mas justamente porque a gente vivia bem, algumas pessoas começavam a se sentir incomodadas com aquele viver bem da gente. E aí começava na minha cabeça uma coisa, na cabeça de Cláudia outra coisa, e quando a gente menos esperava, a gente estava no meio de algumas crises que não tinham a ver com a gente. E o Axis levou hoje a gente aqui em casa é engraçado, porque é tudo interessante do ponto de vista seu. O que está por trás disso, né? Porque o Axis ensina a gente a fazer perguntas. Então, se está com alguma questão dentro da sua relação, pergunta. Isso é meu mesmo? Isso é da minha relação de verdade? Né? O que disso aqui é algo meu e do meu companheiro? E o que disso aqui é algo que a gente está comprando de outras pessoas? Pergunta também como pode melhorar. Como eu posso melhorar na minha relação? Como eu posso olhar para o meu companheiro de um outro lugar? O que é que eu preciso perceber sobre mim, sobre ele? Qual a consciência eu preciso perceber? Aqui foi muito engraçado que no início de tudo, a gente com a rotina de rua, e aí teve que lidar, né, com a rotina do dia a dia. E a gente começou, mesmo sendo Axis, os três aqui em casa, né? Então a gente começou a bicar mesmo. E teve um dia que a gente parou e falou assim, vamos agora perceber o que é que a gente está fazendo disso, como pode melhorar isso aqui. Começou a ir para ferramentas. A gente, esporadicamente, agora, porque a rotina está mais acelerada, mas no início a gente começou muito a fazer perguntas. Pegar o manual e pegar tudo do Axis e começar a usar aquelas perguntas, que o Axis tem muitas perguntas sobre relacionamentos, né? Então, eu diria que percebe, de fato, o que é da relação de vocês e o que não é da relação. Eu tenho uma experiência sobre isso tremenda. A gente teve uma crise em 2013 e em 2012
a gente estava no auge assim da nossa relação e tinha uma pessoa muito próxima e eu sei que essa pessoa de fato é minha amiga, mas ela começou a dizer muito: vocês é o único casal que eu tenho inveja, porque onde um tá, o outro também tá. Então, percebe o que você já construiu até hoje na vida. E se isso é uma contribuição para você. Se não for, não precisa estar, não. Se não for, o que a gente usa no WhatsApp é: como eu posso sair disso com facilidade? Eu tenho um companheiro e eu faço a pergunta: esse companheiro é uma contribuição à minha vida? E eu percebo que ele é uma contribuição, ele começa a se mostrar essa contribuição, ou de fato eu já sabia que ele era essa contribuição, e mesmo assim eu estou tendo muitos conflitos, eu estou tendo muita coisa. Esses conflitos é seu de seu companheiro mesmo? Né? E se não é, como pode melhorar isso? Como essa relação pode dar de maior construção? O que vocês podem perceber juntos, né? Se construírem juntos. E a gente tem muito aqui disso, de construção juntas. Toda vez que a gente busca, escolhe fazer alguma coisa em conjunto, tudo que a gente faz flui muito. Essa parceria flui muito, né? Não é que a gente não tenha problemas, não. A gente tem, como todo casal, as diferenças. Um funciona de um ritmo, um funciona... Respeita isso. Né? Você me pediu para poder falar sobre profissão, dinheiro, profissão e relacionamento. Não é isso? Isso. Já falei sobre dinheiro, sobre relacionamento. E Não, a gente já falou sobre saúde, né? Você já falou sobre saúde, essa questão. Aliás, não, porque eu acho que a gente pode depois explorar um pouquinho sobre essa escolha de estar doente, né? tá, Mas vamos... posso. Então, eu vou começar pela escolha de estar doente, tá? Eu acho que é bem importante a escolha de estar doente. A gente já falou aqui que há rádios, né? E que eu escolho em que rádio eu vou vibrar. Você falou bem a exemplo da mídia. O papel da mídia é esse. E sempre foi, não é só diante da pandemia. Ele amedronta, ele aterroriza e assim ele influencia e mantém a gente refém de tudo. De seus produtos, de tudo, né? Como eu ter consciência sobre isso? Tá lá vibrando. Saúde, doença, morte, são rádios. E se eu escolher agora ter a saúde perfeita? É uma pergunta que quem está ouvindo pode anotar. Como eu posso ter agora saúde perfeita? Como eu posso ter agora imunidade, tá? O que é que faz, o que é que isso aciona no meu cérebro? O meu cérebro é um organismo inteligente e ele vai buscar respostas. Então vamos lá. Se eu preciso sair para trabalhar, quando eu fiz a pergunta de como eu posso ter agora a imunidade total, a saúde perfeita e a disposição, o meu cérebro vai estar consciente e sintonizado nisso. Então, se eu estou num ambiente de trabalho que é de saúde, aí ao ir no banheiro, eu vou no banheiro na hora onde eu não vou ter contato com pessoas contaminadas, porque eu estou na consciência. E a consciência, Vitória, é um estado de presença tamanho que eu percebo a mim e a tudo que está no campo de informações. Então, eu sou capaz, se eu estiver na presença e na consciência, de perceber quando algo vai acontecer de diferente comigo. O que a gente chama da intuição, né? E que o Axis traz que não é intuição, é consciência. Eu percebi ali um perigo, eu não julgo aquilo, mas eu estou na presença e na consciência de que naquele momento não é o lugar, não é o momento de eu ir no banheiro. Ou então se eu vou no mercado, eu escolhi, isso já me aconteceu nesse período. Inclusive recente, vou dar um exemplo que aconteceu comigo recente. A gente, Cláudio, tem um recebimento de Dias Água, que é uma conta
pagamento. Então, ele só consegue movimentar pela Caixa Econômica. E aí, a gente ia sacar o dinheiro ontem e uma consciência veio e disse assim, não é o dia. Aí eu fui para a pergunta, hoje é o dia? E a gente tem ferramentas para isso? Não. Amanhã é o dia? Não. Dia 2 é o dia? É. E eu não me lembrei que dia 2 era feriado. Então, no dia 2, não tem movimento na Caixa Econômica. Tá? Então, é um exemplo prático do que, quando eu faço uma pergunta ao meu cérebro, ele é capaz de fazer comigo. Ele me leva a um estado de consciência que não é sentimento, pensamento nem emoção. Ele não me faz ter contato com medo de ir, ele não me faz ter contato com a possibilidade de ir e eu ter que me contaminar, me infectar, porque eu estava... Às vezes a gente fica fora, né? Não. Quando eu faço a pergunta ao cérebro, o cérebro me coloca no aqui e agora. Então, sobre saúde, como você fazer diariamente, diversas vezes no seu dia, como eu ter total imunidade, como eu ter saúde perfeita e disposição agora. É um excelente recurso do Access. Tá? E aí você viu aí nesse instante isso, Camila Macedo. E aí vou te dizer que ainda é além. Se você tiver qualquer sintoma no corpo de doença, pergunta se esse sintoma é seu. Oi, Nete. Porque às vezes a gente está conectando com processos que é de outras pessoas. A gente é como se fosse um Bob Esponja, que fica pegando tudo de todo mundo, principalmente das pessoas que a gente tem mais apreço, né? Então, faleceu um amigo e eu senti o falecimento desse amigo em Dias d'Água. Uma semana depois eu comecei a ver que eu estava espirrando, não era um processo meu. Eu me conectei com a dor daquele momento e ao me conectar com aquela rádio, eu trouxe sintomas para o meu corpo. Então, é fazer perguntas de como ser o mais e é também, se eu tiver algum sintoma, perguntar se ele é meu. E se ele não for meu, pedir para devolver ao dono com consciência. Quando eu devolvo ao dono com consciência, eu não estou causando nenhum mal ao dono. Não é devolver com a energia de que quando eu devolvo, eu estou fazendo mal. Eu recebi de fulano, então eu estou mandando e ele que se vire. Não é no sentido de vingança, de revide. É no sentido de que o que era do outro precisa estar com o outro, porque era a consciência que o outro precisava para evoluir. De repente, estava ali acomodadinho e com aquela consciência escolheu uma coisa diferente, escolheu buscar um emprego, escolheu se relacionar melhor em casa. Às vezes são pessoas com consciências mais duras e que aquele processo vai fazer com que elas se abram mais ao mundo e que sejam mais amáveis, mais abertas. Então, quando eu devolvo, eu não digo para que eu quero devolver. Eu só faço com que a pessoa tenha contato com um processo de vida que era dela. E aí, para ter saúde, eu faço perguntas de como eu ter saúde. Quantas vezes, Nereida, quantas você perceber que é o que vai fazer você se sentir mais leve com relação a isso. Se você ainda se sente desconfortável. Amanda está tá ali fazendo uma pergunta aqui, como fazer esse bloqueio. Eu acho que, inclusive, a Amanda, ela também é sim. Mas ela está fazendo essa pergunta para a gente poder responder aos outros, né? Como a gente pode mudar essa rádio. A gente já sabe que é uma rádio que a gente sintoniza, mas de repente a pessoa entra na rádio e está ali acomodada naquela rádio. Como bloquear? Como trazer para a consciência que não é nessa rádio que eu quero ficar? Primeiro, no bloqueio. Eu recebo tudo, porque o Access diz que não é julgamento, tá? Eu percebo. O que é leve, eu pergunto como posso ser melhor ainda, tá? Então, assim, se eu tô com a saúde tranquila hoje, você também tá com saúde tranquila. Como a saúde da gente pode melhorar ainda mais? Como eu ter ainda mais imunidade? Como eu ter ainda mais saúde, mais disposição? Porque senão eu limito.
E quando é pesado, aí eu vou utilizar as ferramentas de liberar o que é pesado. Como eu sou BF, não sou CF, tá, Amanda? Eu não posso falar o processo aclarador em lives, mas eu posso dizer o que é que eu utilizo com os meus atendimentos para as pessoas que ainda não são ADS. Pede para destruir e descriar. Pede para soltar agora. Então, se eu estou com um sintoma de gripe, como essa gripe pode sair do meu corpo agora? Como eu posso destruir e descriar essa gripe agora? Como eu posso soltar essa gripe agora? Como eu liberar todas as memórias compartilhadas com a gripe? Ou com qualquer processo de saúde, não precisa ser só gripe, qualquer processo de saúde no corpo. Eu posso perceber esse processo. Então, é um processo no sistema imunológico, percebo o meu sistema imunológico. Até digo ao meu sistema imunológico, oi sistema imunológico, eu estou aqui. Eu estou vendo você. Como eu posso me comunicar com você melhor para que você tenha melhoras? Como eu posso contribuir com você mais, para que você contribua com o meu corpo com mais saúde, com mais imunidade? Uhum. Isso é o aclarar, né? Que se fala de aclarar, destruir e sim. descriar. Né? Primeiro tomar essa consciência, conversar com esse corpo, para então ele poder te ajudar na mudança. Quando a gente fala destrói e descria, muitas pessoas têm uma crença pejorativa sobre destruir e descriar. A gente não está destruindo e descriando o corpo. A gente não está destruindo e descriando relação. A gente está destruindo e descriando a limitação no corpo. A gente está destruindo e descriando a limitação da relação. Eu posso destruir e descriar um emprego meu, porque eu estou destruindo e descriando a limitação. E se ainda assim tiver pesado, serena um pouquinho, um cantinho, que pode ser até no banheiro, se eu estiver num ambiente de trabalho, eu posso fugir no banheiro, ali, 3 minutinhos, 5 minutinhos, e dizer, eu solto tudo, estou soltando, solto tudo. Isso que está pesado agora no meu corpo, isso que está pesado agora para mim, pode ser um conflito, uma discussão, solto. A escolha de soltar é o que faz girar a chave. Como que vai acontecer não é o meu controle. Porque aí, se está dentro do meu controle, é sentimento, pensamento e emoção. É o meu ciclo sináptico rodando da mesma forma. Quando eu apenas escolho, estou aberta às infinitas possibilidades, são de fato infinitas possibilidades que o meu cérebro, se eu falar de neurociência, é o meu cérebro que vai buscar respostas inteligentes. E se eu falar de processos energéticos, eu vou estar falando daquilo que o universo vai trazer para mim enquanto infinita possibilidade. E são infinitas possibilidades. São de fato. A gente é uma mágica, as pessoas dizem assim, mas isso que é mágica? Não é que é mágica. É que eu estou aberto a que tudo aconteça. E tudo já estava aí. Só que eu estava com minhas portas fechadas para que as coisas acontecessem, para que as coisas viessem. Então, como seria agora vir a saúde perfeita? Como seria agora vir a imunidade? Como seria essa escolha? Porque você falou uma coisa muito boa, muito interessante e significativa aqui. Tá lá a TV falando. E eu não saí de casa. Como uma socialite aí, ela tá no meu Instagram, ela tava, acho que foi numa aliança, dizendo: tô numa aliança com suspeita de Covid e não saí de casa nenhum dia desde o início de tudo isso. Esses dias recentes, ela não saiu de casa. Você poderia perguntar, tá assistindo TV? E aí, de repente, começou a conectar com a TV dizendo que as pessoas estão adoecendo, que as pessoas estão morrendo. Então, você começa a conectar que, para você, a única possibilidade é adoecer e morrer. Aí vai e pede uma comida. Ou vai receber. E, num momento, num instante de segundo, assim, descuida de uma coisa que nem percebeu que descuidou. E se infectou.
Quando tem pessoas na rua que estão saindo todos os dias e porque elas estão conectadas com vida, que é uma outra escolha, né? E aí, Amanda, como eu não, primeiro eu não bloqueio, a Axel não diz que é para bloquear nada, tudo recebe, não julga. Se for pesado, sem julgamentos, eu não julgo. Sem julgamentos, eu apenas solto, eu apenas destruo e descrio através dessas ferramentas que eu trouxe. E escolher, eu vou dizer algo que eu falei nos atendimentos de uns fisioterapeutas lá do Hospital da Criança. E em algumas lives eu tenho dito isso. Não é sobre eu merecer vida. Não é sobre eu merecer saúde. É sobre eu poder vida. É sobre eu poder saúde. Qual é a diferença nisso? A escolha. Pois é. Se eu escolher me conectar com doença, é doença que eu tenho. Tá? Sobre isso, não que existem pessoas boazinhas e pessoas mazinhas, todo mundo está diante disso daí. Não é sobre ser bom ou ser ruim, é sobre escolha. Uhum. E eu gosto muito de dizer o seguinte, Nereida, a vida te dá mais daquilo que você pede, daquilo que você vibra, né? Então, aquela Sim, palavra reclamar, quanto mais você clama por algo, ou seja, quanto sim. mais você fala de algo, mais vai ter disso. Então, eu falo de doença, porque doença, eu tenho mais de doença. Se eu falo de Sim. saúde, se eu falo de beleza, se eu falo de coisas boas, mais coisas boas chegam. Então, essa possibilidade é muito real, é muito concreta. E outra coisa que eu gosto muito de frisar é que quanto mais a gente fala da gratidão, mais gratidão chega, né? Porque agradece que a graça desce. E é justamente isso. Quando você acorda, isso eu aprendi não com barra de assas, mas eu aprendi em oficina de oração e vida, que quanto mais você acorda, observando todas as bênçãos que você tem naquele momento, de acordar, de ter uma casa, de ter uma cama, de ter comida, de ter roupa, de estar com saúde, ou pelo menos vendo, enxergando, ouvindo, de sua família não ter tido nenhum problema, de saber que tem um sustento financeiro. E você começa a ter inúmeras coisas maravilhosas para agradecer, e às vezes isso é tão óbvio que a pessoa nem olha, o que é óbvio ter. E aí cai uma comida na roupa, suja, aí a pessoa faz daquele episódio desagradável a coisa mais importante do dia. Ou alguém diz uma coisa grosseira e aquilo ali se torna a coisa maior. Então, se a pessoa observar, se todo ser humano começar a observar quantas milhões de bênçãos ela tem a cada momento, seja dos órgãos do sentido, do que vive, onde está, ela não tem tempo para reclamar. Então, eu acho que uma das coisas de tudo isso que você disse, que já está contribuindo fantasticamente, eu queria dar minha contribuição nesse sentido. Que cada pessoa pudesse acordar olhando quantas pessoas queriam ter exatamente o que você tem nesse momento aqui e agora, né? A sua casa, o seu corpo, a sua condição financeira, por pior que seja, com certeza ela ainda é muito boa. E é aquele ponto onde você já está e que você pode melhorar muito mais se conseguir agradecer onde está e virar para receber mais daquilo que você está vibrando. Mas se ficar assim, eu tenho, sei lá, eu só tenho 20 peças de roupa no meu guarda-roupa, eu queria ter 100, mas eu só tenho 20. Você só vai vibrar nas 20, as 100 não vão chegar, mesmo que você arranje emprego, mesmo, né? Então, falar dessas duas coisas, agradecer mais e reclamar menos, faz muita diferença. Mas deixa eu te deixar falar, porque não podemos mais 6 minutos. Eu vou ser curta. A gente falou isso, inclusive, na chamada. Conectar com os sonhos esquecidos, conectar com a gratidão diária por estar viva, né? Independente das situações interessantes. Perceber portas abertas nos desafios, e aí a gente deu o exemplo do pneu. Conectar com a alegria diária, que é isso que você está trazendo. E aí você pediu para falar de profissão, de relacionamento e de saúde. E tudo isso, para vibrar no mais, precisa ter alegria. Escolhe lá o que for para você ser alegre. E nem que seja 10, 15 minutos do seu dia, se conecta com isso. É escrever, é falar, é conversar com pessoas.
né? É cozinhar. O que lhe deixa alegre? Qual é a sua alegria? Se conecta com ela, nem que seja por 15 minutos. Isso tem um poder tremendo na vida da gente, né? E falar sobre profissão é a pergunta que você pode fazer para que as portas... Travou. Travou aí. Travou o meu também ou só a Nereida? Sinaliza aí para mim. Hein, gente? Travou o meu e o de Nereida ou só travou Nereida? Os dois? Oi, oi! Voltou. Então, assim, o que é que eu diria sobre a profissão? Faz uma pergunta, como eu ter o emprego que eu escolho hoje? O que você escolhe? Qual o emprego ou qual o meu propósito de vida? O que é sobre a minha experiência no mundo profissional eu ainda não percebi? Que consciência se requer sobre isso? Tá caindo a internet dela e tá voltando, né? Mas então ela tá falando dessa questão da consciência sobre as suas possibilidades de trabalho. Eu acho que é interessante a gente pensar não só naquilo que você já tem ou que pode expandir, mas se aquilo que você deseja isso com seu coração ou só com a sua razão. Mas deixa você falar aí, porque eu estava aqui ocupando o pessoal para não saírem da live quando você voltava. Então, pede para vir na sua direção a sua escolha. Porque não adianta pedir um emprego e de repente aquele emprego é aquilo que vai lhe dar insatisfação. Como eu posso ter aqui o emprego que é a minha escolha? Não reclama sobre qualquer desemprego. Perdeu o emprego no momento, não reclama não. Como eu posso ter um emprego ainda melhor do que esse? Porque a porta que se fechou pode ser a infinita possibilidade para um emprego ali que eu não tinha percebido. Eu dei o meu exemplo. A gente tentou negociar com a pessoa que alugava o espaço para a gente e ela não aceitou. Eu não fiquei reclamando, não. Como eu posso, além disso, e hoje eu estou atendendo online mais do que eu atendia no espaço. Então, se eu tivesse me entregue a possibilidade de que, porque eu não estaria funcionando fisicamente, eu não estaria aberta às infinitas possibilidades. Comecei a perceber, nesses últimos dias, comecei a perceber que já era o momento de voltar fisicamente. Fui buscar as conexões, você foi uma delas. Falei assim, ó, já estou buscando um espaço para receber, aconteceu isso e isso. E como seria a gente conseguir eu alugar a sala para atender no seu espaço? É uma possibilidade que talvez seja uma possibilidade mais rica do que aquela dali. Só que sim, vamos viu, pessoal? Mais uma grande aquisição assim nas parcerias da Fisicom. Nereida e Cláudio vão estar lá com a gente fazendo um trabalho maravilhoso e já atendendo presencialmente. A Fisicom já voltou os atendimentos. Ai, meu Deus, já vai cair nossa live, falta um minuto. Então, deixa eu aproveitar. A gente já está falando disso, que você vai estar lá no consultório Fisicom, então quem quiser marcar. Mas eu quero agradecer, assim, a sua presença. Eu sei que muitas das coisas, das ferramentas que você pode usar, você não pode dizer numa live, né? Mas que as pessoas tenham a oportunidade de conhecer o seu trabalho e que eu tenho uma gratidão muito grande de ter te conhecido, porque me ajuda, cada papo, cada momento com você realmente é muito enriquecedor. Você é um ser de muita luz. Ai, gratidão! Eu digo mesmo de você. Foi um presente. Eu digo assim, eu recebi um presente. E eu agradeço a minha mãe, porque minha mãe me ensinou uma coisa: se conecte com pessoas de luz, de bem. Tá? Eu já conversei com você sobre isso. E esse ensinamento não era me conectar com pessoas por troca, mas é porque a energia com que eu conecto com a pessoa é que vai fazer diferença.